Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Ciane Pacheco, nutricionista, e o vídeo de hoje é para complementar um vídeo já existente aqui no canal, que é Síndrome fúngica candidíase de repetição. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui para você assistir e compreender melhor o que eu estou falando hoje. Bom, foi um vídeo que teve muitos comentários, muitas dúvidas e foi mais acessado entre o mês de fevereiro e março. E aí eu tenho algumas explicações para isso estar ocorrendo. Além de ser uma época, né, de verão, que muitas pessoas acabam se descuidando da alimentação, né, calor, umidade de roupa, enfim, né, praia, é uma época que às vezes a pessoa acaba consumindo mais álcool, tudo isso propicia, né, o crescimento fúngico. Além também, teve algumas pessoas que me procurou e chegou a comentar que foi acometida pelo vírus, né? Estamos no meio da pandemia, e aí é a questão da baixa imunidade. Sim, gente, baixa imunidade, tanto por conta do vírus como o uso de medicamentos, isso aí vai alterar, né, a sua microbiota intestinal e aí favorecendo o crescimento fúngico. Então, quando se usa algum medicamento, um antibiótico, o ideal é estar usando um probiótico junto para poder tentar manter ali um equilíbrio, a saúde intestinal e não ocorrer isso. Também deixaram comentários sobre uma pessoa fez uma cirurgia, né? E depois disso começou sofrendo com esse ciclo vicioso de candidíase repetição. Então, sim, foi uma cirurgia, né, de útero, então aí acaba mexendo com questões hormonais, entendeu? Então, até mesmo quem usa anticoncepcional e uma cirurgia que mexe nessa questão de hormônio mesmo, vai favorecer um crescimento fúngico. Então, tem que ter um maior cuidado aí, tá bom? Com alimentação, com tudo, né? Para poder não ocorrer isso, esse crescimento fúngico. Me perguntaram também sobre a questão de imunidade, pessoa soropositiva, né, os alimentos, enfim, quando a gente pensa em imunidade, tem alguns nutrientes sim que a gente deve estar analisando, é importante fazer exame, porque é aquele nutriente que você estiver com deficiência que vai ditar, que vai mexer com a sua imunidade, né? Então, assim, alguns nutrientes que são, assim, que a gente precisa estar analisando é zinco, é o magnésio, o ferro, a vitamina D, que hoje já é conhecido como hormônio D, porque ele é imunomodulador. Então, assim, se tiver deficiência de vitamina D, a sua imunidade também vai ser prejudicada. Então, é, tem que olhar esses aí, mas é bom fazer exame também para ver qual é a sua deficiência, qual é a sua necessidade ali, tá bom? Me perguntaram sobre abacaxi, aí fizeram um comentário sobre índice glicêmico. Quem está aí nesse ciclo vicioso de síndrome fúngica, de candidíase de repetição, não é somente a questão de índice glicêmico, tá bom? É a carga, a quantidade também. Então, analisar o quanto de carboidrato você está consumindo no dia. O abacaxi não vejo problema, desde que você prefira comer o abacaxi, tá bom? Então, o ideal aí é comer frutas, porque aí você vai estar ingerindo fibras e aí vai ter um impacto diferente no seu organismo, tá? Um suco que deve ter cuidado aí, que mesmo sendo natural, sem adição de açúcar, é o suco de uva integral, mesmo sem adição de açúcar, tá? Não é interessante nessa época de tratamento, enfim, tem que ter cuidado, tá bom? E principalmente esses sucos aí industrializados, tá bom? Esses sucos prontos de caixinha, de lata, enfim, deve ser evitado também. Alimentos que contêm muito açúcar, frutose, então deve ser evitado. Fruta, outra questão aí de fruta que deve prestar atenção, evitar os cítricos.
Então, limão, laranja, tangerina, esses são que deve evitar. Então, até mesmo aquele shot que a pessoa faz pensando na imunidade, você pode fazer o shot sim, faz com gengibre, cúrcuma, própolis, mas evita o limão, tá bom? E também uma questão de hábitos aí que a pessoa acaba repetindo e favorecendo o alimento sendo veículo de fungo. Às vezes a pessoa olha aquele alimento, não somente frutas, tá bom? Vê o crescimento fúngico ali, tira aquela parte e consome a outra. Então isso aí é um péssimo hábito, tá bom? Então evita. Mesmo que aquela outra parte não tenha nada visível, o alimento já está contaminado, então você não deve consumir. Infelizmente, vai ter que descartar o alimento, tá? Outra questão também de alimentos que podem ser veículos de fungos. Então, amendoim, a castanhas, amêndoas, as frutas secas. Então, alimentos que tem uma validade maior de prateleira, ele favorece o crescimento de fungos, então pode ser veículo aí e complicar ainda mais essa situação. O amendoim, a castanha, amêndoa, enfim, também são alimentos que podem ter um crescimento aí de fungos, então tem que ter cuidado. Houve um aumento aí de consumo de pasta de amendoim, então também deve ter cuidado quando for comprar a quantidade que você realmente vai utilizar para não ficar muito tempo. Se for comprar, observar o alimento, às vezes você encontra uma promoção e aí acaba aproveitando, mas observe a qualidade daquele alimento, tá? Para não ser veículo de fungo. E não adianta aquecer, tá, gente? O fungo ele é muito resistente, ele cria ali toxinas, microtoxinas, um microfilme que acaba sendo muito resistente. Não adianta aquecer o amendoim, a castanha, não, tá bom? Que não adianta, não vai resolver. Se tiver, elimina, descarta, tá bom? E outra questão também, então assim, quem precisa tratar tem que evitar as farinhas, né? O açúcar, alguns alimentos alergênicos, eu já falei alguns, né? Amendoim, castanha, enfim, que são alimentos alergênicos. Leite, laticínios também, tá bom? Tem que evitar. E uma coisa que a pessoa tem que observar, na verdade, é como está seu dia. Então, uma dica que eu dou, eu faço diário alimentar, tá bom? Então, assim, ver o quanto que você está consumindo, tá? Então, assim, como que tem sido o dia das pessoas? Acorda, come pão, come bolo, biscoito, enfim, toma leite, como achocolatado, então muita fonte aí de carboidrato simples, muita fonte de açúcar, né? Então, aí meio da manhã, barrinha de cereal, também tem muito açúcar, também tem alimentos ali alergênicos, então favorece o crescimento fúngico, frutas secas, né? Então favorece, além dos sucos prontos, favorece. Quando vai na hora do almoço, quando não tem o macarrão, troca por um lanche, entendeu? Então mais farinha branca. Então é esse cuidado. Então teve uma pessoa que até falou assim: a pessoa não sabe comer. Simples, gente, comida de verdade, comida fresca, tá bom? É aquela comida que você compra e tem que consumir logo, tá? Então é esse tipo de comida que você deve consumir, né? Todo mundo, para evitar e na fase de tratamento também. E a questão do leite, da farinha, enfim, não é que você não vai poder comer mais, mas analisar a quantidade que você está consumindo, tá? Então, às vezes a pessoa vai lá, toma leite, toma iogurte, coloca queijo, ou às vezes coloca o molho que tem ali o leite, o creme de leite, então, enfim, é um exagero durante o dia. A mesma coisa com a farinha, com açúcar. Então, é isso que a pessoa tem que analisar, tá bom? E deixa eu ver. Perguntaram do levedo de cerveja, então não é interessante para quem está com baixa imunidade, para quem está na síndrome fúngica, não é interessante.
se esse levedo de cerveja, pensando na imunidade, tem suplementos vitamínicos, né? Pode mandar manipular aquele especial ali para sua necessidade, mas o levedo de cerveja não é interessante, tá bom? Já respondi do abacaxi, da cirurgia foi o que eu falei, né? Mexe com hormônios, né? Além da imunidade, a microbiota vai trazer um desequilíbrio, então tem que ter cuidado aí. Perguntaram do alho, o alho cru. Gente, não precisa tomar, engolir ele com água. Você pode macerar ele e colocar com ali misturado na comida. Fica até mais fácil, né, de consumir, tá bom? Deixa eu ver aqui. Fizeram um comentário sobre chia. Então, chia, gente, vai entrar aí na questão dos prebióticos, tá bom? Então, o que acontece? Probióticos são as bactérias boas para trazer um equilíbrio ali da microbiota intestinal, tá bom? E o pré-biótico são os alimentos para poder manter e ter um crescimento dessas bactérias boas. Então a chia, ela além de ter ali, né, a questão da fibra, ômega 3, enfim, é um alimento funcional. A fibra ajuda no funcionamento do intestino, a limpar mesmo, eliminar as toxinas produzidas dos fungos. Então ela é uma questão aí de pré-bióticos também. Então, mais do que tomar um probiótico, muitas vezes a pessoa acha que é só tomar um probiótico, tem que adequar a alimentação e dar o alimento também para esses micro-organismos, né? Bons, essas bactérias boas do nosso organismo, para manter, né, a boa saúde do nosso intestino e melhorar a nossa imunidade, né? Sobre o suplemento que eu falei de cogumelos no outro vídeo. Então, é o MR Complex. Então, ele é de prescrição, tá? Farmácia de manipulação. Então, é um nutricionista e um médico. Você pode estar procurando para poder ajudar. Ele vai trabalhar ali na questão da imunidade, né? Que está muito ligado com a candidíase. Abaixou a imunidade por questão tanto de medicamento como cirurgia, até mesmo um estresse pode baixar a imunidade, entendeu? Então, assim, vai trabalhar essas questões. Então, é importante mudar a alimentação, entrar aí com suplementos que irá ajudar. No primeiro vídeo eu já falei de alguns alimentos funcionais, mas o suplemento que eu falei de cogumelo e não expliquei muito bem é o MR Complex, tá bom, gente? Bom, acho que eu já esclareci todos aqui, né? Da imunidade eu já respondi as vitaminas, né? Hormônio D, que é imunomodulador, vitamina C, ferro, zinco, magnésio são os principais, mas olhar o exame também, que é o que está diminuindo, que vai interferir aí na sua imunidade, tá bom? E a alimentação. A alimentação que é fonte das vitaminas, dos minerais, dos prebióticos, tá bom? Para manter a sua microbiota intestinal saudável. Bom, acho que eu já respondi todas, gente. Me perguntaram aqui, né? Deixaram um comentário. Candidíase é horrível, a pessoa não sabe o que comer. Bom, gente, é comida de verdade, comida fresca, né? Como eu já falei aqui. E alguns sintomas que a síndrome fúngica pode causar, que eu não comentei no outro, é a sensação de hipoglicemia. Então, as pessoas geralmente que se encontram nesse quadro têm essa necessidade, fome toda hora, vontade de doce, é justamente porque o fungo ele causa essa hipoglicemia, porque ele necessita do carboidrato para poder, né, crescer. Então ele dá esse efeito de dor de cabeça, de vontade de comer toda hora, e a pessoa justamente busca aquilo que é alimento para ele. Então tem que adequar aí a alimentação, evitar as
farinhas, usar açúcar, enfim, entrar com gordura boa, ômega 3, né? Enfim, azeite, todos aqueles alimentos funcionais que eu já falei no primeiro vídeo. Bom, espero que tenha ficado claro. Deixa seu curtir, seu comentário aí, se tiver mais alguma dúvida, uma pergunta, e envie esse vídeo aí para algum amigo que precisa, tá bom? Então é isso, fico aqui por hoje e até mais. Beijão! Fiquem com Deus!